deu. Vamos ver o voto do Alexandre de Moraes. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara dos Deputados. É o voto, senhor presidente. Vamos repetir, é um momento histórico. Vamos repetir, tá? Vamos lá. Isso aqui, meus amigos, é um momento histórico na história do Brasil, tá? Eu vou entrar aqui nos detalhes porque é esse momento histórico. O que a gente está assistindo? Vamos lá, novamente. Diante de todo exposto, voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado, observadas as regras de concurso de pessoas e concurso material. Em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. E condena o réu Alexandre Rodrigues Ramagem pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta no Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, deixando de analisar as condutas cuja ação penal foi suspensa pela resolução número 18/2025 da Câmara. Tá aqui, meus amigos, esse aqui é o voto do Alexandre de Moraes. E por que eu falo? Mas ele tá porque esse voto será acompanhado pelos demais membros. Talvez a gente veja algo diferente do Fux, talvez alguma coisa diferente do André Mendonça, mas os demais pares vão acompanhar. E com base nisso, o Alexandre de Moraes terá obtido a grande vitória política. Eu não diria jurídica, porque em termos jurídicos isso aí vai ser questionado para sempre, tá? Mas em termos políticos é uma vitória política do grupo dele sobre Jair Bolsonaro e sobre o bloco de senhores de idade e malucos que ao redor de Bolsonaro, nos anos que acompanharam a presidência da República, tentaram, e isso precisa ser dito, eles tentaram, e as provas são muito fartas, uma série de ações de modo a concentrar o poder na mão do Jair Bolsonaro, tomar de assalto o Tribunal Superior Eleitoral, impor através dessa tomada uma queda das eleições de 2022 e com base nisso supostamente organizar novas eleições no ano seguinte, mantendo no poder quem já estava assim eleito, tá? Isto aí não é algo minimamente aceitável e ninguém vai me dizer que era uma ideia boa e de cunho patriótico. Muito pelo contrário, é uma ideia que tinha a ver exclusivamente com os desejos mais profundos do Jair Bolsonaro de permanecer no poder, não só dele, como da sua esposa Michele e como de Eduardo Bolsonaro. Esse grupo político, um grupo de aloprados total e completo, formado por aloprados, esse grupo ele planejou alguns ataques mais ridículos que a gente possa imaginar. O plano punhal verde e amarelo é uma das coisas mais patéticas que eu já vi. E não dá para fingir que eles não sabiam de nada que estava acontecendo. Que Jair não tinha reunião regular com pessoas que tinham não só a ciência, mas estavam organizando esse plano absolutamente ridículo. Que era um plano que envolvia sequestro e morte de adversários políticos. Não dá para falar que Bolsonaro não teve reuniões por mais de 13, 14 ou 15 vezes
com generais após perder uma eleição, e não eram qualquer generais, eram comandantes das Forças Armadas, e que esses mesmos comandantes das Forças Armadas, né, não tivessem tido, vamos dizer, sua presença rastreada em diversos prédios públicos que estavam com Jair Bolsonaro naquele instante, exatamente no momento em que as reuniões foram mencionadas. E os depoimentos deles foram todos na linha de que o Bolsonaro estava tentando convencê-los a um golpe de Estado. Havia a minuta sendo impressa no momento anteriormente ao momento dessas reuniões, ou seja, todo o encadeamento histórico e a própria coerência dos fatos escritos nos depoimentos tá dada. Eu não tenho como não dizer para vocês que Bolsonaro não tentou o que ele tentou. Ele tentou. Os seus fãs mais aguerridos vão tentar negar, ainda que no coração deles adorariam que o Bolsonaro tivesse dado um golpe naquele momento. Mas minha única crítica vai residir aqui a questões estritamente formais. A forma conta, especialmente no direito. A forma conta muito no direito. Nós, à época, quando o Lula foi preso, tivemos que assistir assim, o Lula ser condenado em primeira instância, aí em segunda instância. Aí depois vai lá, eu nem sei se ele chegou a passar pelo STJ, mas ele foi parar, teve habeas corpus no STF, passou pela STJ. Passou. Então, primeira instância, segunda instância, STJ ainda foi para STF. Definitivamente o caso do Lula é um caso único, e não tem como o Lula reclamar de cerceamento de defesa, ou quando ele fala de não tive provas, fui preso sem provas. Aquilo era conversa mole. Tá. No caso do Bolsonaro, ele terá uma série de reclamações formais. E os defensores da democracia, né, a turma que ampara o Alexandre de Moraes, dirão que foi a democracia se protegendo, né? Aquilo lá foi um festival de democracia. Gostou do vídeo? Então se inscreva agora no Missão Diária e acompanhe muito mais análises, cortes e comentários sobre os temas que estão em destaque todos os dias.